E aí, pessoal, ainda nesse tópico aí de centroide e de centro de gravidade, nós iremos estudar agora o teorema de Papos-Gouldinos. Esse teorema ele possibilita o cálculo da área da superfície e do volume de sólidos com simetria axial. O que seria simetria axial? Seria um sólido em que ele apresenta um eixo que todos os componentes dele podem ser resultados de uma rotação ao longo desse eixo. Ou seja, ele é simétrico com relação a um eixo. Por exemplo, essa latinha aqui, né, ela apresenta simetria axial com relação a esse eixo aqui. De forma que, se eu fizer uma figura plana e rotacioná-la ao longo desse eixo, eu irei obter esse sólido que seria essa latinha. Já, por exemplo, olha, essa xícara, devido à asa dela, ela não apresenta simetria com relação a eixo algum, certo? Porém, se a gente não tivesse essa asa, esse eixo aqui ele poderia ser considerado um eixo de simetria com relação a essa xícara, ok? Então, aí nós teremos, né, dois tópicos principais. Cálculo de área da superfície e cálculo de volume de sólidos com simetria axial, como foi dito, certo? Por que o nome Papos-Gouldinos? Olha, Papos, ele criou esse teorema há muitos anos atrás. E de forma mais recente, Gouldinos, ele conseguiu demonstrar o mesmo teorema de Papos, só que ele desconhecia que Papos já o tinha provado. Então, desse modo, o nome foi atribuído aos dois, o nome do teorema, Papos-Gouldinos. Então, como é que a gente calcula a área da superfície de um sólido que seja aí simétrico com relação ao eixo? A gente vai calcular da seguinte forma. Deixa eu colocar aqui primeiro a área da superfície. Será igual, olha, a θ vezes R barra vezes L. Onde θ é o ângulo de rotação, R barra é a distância do centroide até o eixo de rotação, a distância entre o centroide de cada uma das partes até o eixo de rotação, e L seria o comprimento Já para o volume, é bem análogo, né? Para o volume, nós utilizaremos uma correlação bem análoga, onde a gente terá que volume é igual a θ, que é o ângulo de rotação, vezes o R bar, que é a distância do eixo até o centroide, só que em vez do comprimento nós utilizaremos a área, certo? Então a gente tem aí essas duas correlações para a determinação da área da superfície e do volume de um sólido simétrico axialmente. Para iniciar, vamos iniciar o exemplo. Esse exemplo aqui, ó, que é um sólido simétrico com relação a esse eixo X, vamos realizar o cálculo do volume por meio dessa correlação de Papos-Gouldinos. Vamos lá. Primeiramente, nós desenhamos aí, né, o eixo em que esse sólido ele está rotacionado. Então, seria basicamente o eixo X aqui, ó. Se vocês perceberem, esse sólido, a parte de fora, ela parte de uma dimensão menor, de um raio menor para o maior, e a parte de dentro parte de um raio maior para o menor. Então, nós iremos fazer o desenho
da figura plana que origina esse sólido. Seria algo assim, ó. Vou colocar esse eixo mais embaixo. Esse seria o sólido, né? E aqui eu tenho o eixo X de rotação. Então, esse seria o sólido que, se eu rotacionasse ele, eu geraria essa figura aqui, né? Em 3 dimensões. Então, vamos lá. Agora, nós iremos dividir esse sólido em suas partes geométricas mais conhecidas. Então, por exemplo, nós podemos dividir esse sólido aqui, ó, em 2 triângulos e um retângulo. E daí eu vou colocar aqui as dimensões, né? Olha, o comprimento desse sólido a gente sabe que é de 6. A distância da base até aqui é 2. Deixa eu colocar de azul. Dois metros. O eixo interno aqui ele é de 1, então essa distância seria 1 metro. E daí, olha, nós teríamos aí 4 metros até o fim, então aqui seria 3 metros. De forma que, como esse daqui para cá, né, dessa ponta até esse, eu vou ter 1 metro. Aqui no meio, a espessura da parede é de 1 metro. E aqui resta 1 metro para formar os 3, né? Então, eu terei 1 metro aqui. Novamente, a espessura da parede aqui que forma o retângulo tem 1 metro. Do raio interno até o externo, né? Do interno. Esse é o raio interno do furo aqui e esse é o raio externo. A gente tem 1 metro e resta 1 metro para 3 metros. Então, a gente tem aí o desenho da figura plana, certo? E daí nós iremos aplicar a correlação, olha. Θ vezes R barra. Quem é o R barra? É a distância do centroide de cada uma dessas figuras para o eixo, né? Isso, ó. O centroide dessa figura, desse triângulo, ele está aqui. O centroide dessa outra figura, que é um retângulo, está aqui. E o centroide dessa outra figura, ele está aqui. Então, a gente vai ter que fazer esses cálculos aí para descobrir o volume dessa figura axial. Desse modo, vamos aplicar aí a correlação. Olha, volume é igual. O θ, como todas essas figuras elas estão rotacionadas em 360 graus, o θ seria 360 graus, que é equivalente em radiano a 2π. Então, a gente coloca 2π e coloca o restante em evidência. Quem? R barra, que é a distância do centroide de cada uma das partes até o eixo, e a área de cada uma das partes. Então, ó, o primeiro centroide ele é dessa figura triangular aqui, ó. Então, vejam bem, a gente sabe que o centroide de uma figura triangular ele fica a 1/3 aqui, ó, da base. 1/3 da base é exatamente o meu centroide. Quem é a minha base? É 1. Então, essa dimensão aqui, ó, ela deve ser de 0,33. Então, essa outra dimensão que é 2/3 de 1 seria 0,66.
Só que a distância ela é medida com relação ao eixo x, ó. Então eu tenho 1 aqui, ó, até aqui 0,66. Então eu vou ter 1,66 é o centroide dessa minha figura triangular aqui, ó. 1,6. Como é 6,6, eu vou colocar 6,7 vezes a área. Qual é a área? Base 1 vezes a altura 6, dividido por 2. 1 vezes 6 dividido por 2, 3. Então, isso aqui dá 1,67 vezes 3, é para essa figura triangular. Mas, agora eu vou somar com essa estrutura retangular aqui, ó. Vamos ver a posição do centroide dela, ó. Até essa linha aqui, eu tenho 2 metros. A gente sabe que o centroide, numa estrutura retangular, é na metade. Então, eu vou ter 2,5. Então, ó, o R barra é 2,5 multiplicado pela área, base vezes a altura, 6 vezes 1, 6. Mais, agora eu vou ver o centroide da terceira figura aqui em cima, certo? Então, ó, qual é a distância? A gente sabe que essa distanciazinha é 0,33. Então, ó, aqui eu tenho 1, 2, 3, mais 0,33, 3,33. Multiplicado pela área. A área, novamente, base 1 vezes a altura, 6, dividido por 2, dá 3. E agora eu calculo aqui, né, o volume. Vou pegar a calculadora. (1,67 vezes 3 mais 2,5 vezes 6 mais 3,33 vezes 3. Isso aqui vezes 2π, eu terei 188 aproximadamente, 0,5 o que? Metros cúbicos. Esse é o volume dessa estrutura axial. Então, pessoal, eu vou anotar aqui, né, o valor do volume. Volume é igual a 188,5 metros cúbicos. E agora nós iremos calcular a área da superfície. Como vocês viram, a área da superfície ela é similar, ó. A gente vai ter aqui, né? Só que no lugar do volume nós teremos a área da superfície e aqui no lugar de A, que é a área, nós teremos L, que é comprimento. Então veja bem, como é L, vocês já devem imaginar que nós não iremos usar essas divisões de área. Nós iremos utilizar as partes de comprimento. Quais são essas partes de comprimento? São os lados, ó. A gente tem 4 lados aqui, 1, 2, 3, 4. Então, nós iremos utilizar esses lados para realização aí do nosso cálculo da área da superfície. E esse R é a distância do centroide. Agora, não é mais do centroide de uma área, mas sim de um comprimento. Então, ó, por exemplo, esse centroide 1 aqui, o centroide desse comprimento 1, ele está localizado no meio aqui, ó. Esse seria o comprimento 1, que é esse lado, e o centroide está exatamente no meio. E esse outro lado aqui, ó, o centroide, está aqui no meio dessa linha também, 2. Então, a gente esquece essas divisões, né, de área, porque para o cálculo da área da superfície, nós iremos utilizar comprimento. E daí, ó, centroide 2, o outro lado aqui, o meio dele, é exatamente o ponto correspondente ao centroide 3. E daí, nesse outro lado,
nesse quarto lado, nós teremos o quarto centroide aí, ó. 4. Então, o que é que nós teremos aí, ó? De forma análoga, nós teremos que todas as rotações são 2π, então eu vou colocar aqui. Agora eu vou apagar, né? E nós teremos aí, ó, do mesmo modo, como todo mundo, a área é igual. Como a rotação é 360 graus, para todos 2π, que multiplica quem? R1, aqui a distância do centroide 1, vezes L1, mais a distância do centroide 2, R2, vezes L2, mais a distância do centroide 3, R3, L3, mais do quarto, R4, vezes L4. E daí a área, né? Como é que a gente vai calcular essa área? A área é igual, olha, 2π que multiplica. Qual é a distância desse meu centroide 1? Ó? Até aqui eu tenho 1, até aqui eu tenho 2, então é 1 metro de inclinação positiva. A distância dessa ponta até o meio seria 0,5, daqui do início até o meio. Porém, ó, é 0,5 daqui, que seria essa metade, essa distância até aqui, ó, 0,5. Só que eu tenho mais 1 até o eixo, então R1 é igual a 1,5. E multiplica L1, que L1 é o comprimento aqui, né, do que seria uma hipotenusa, né? E quais seriam os catetos dessa hipotenusa? Um seria 6 e o outro seria 1. Então, ó, é 1,5 que multiplica raiz de 6 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Isso daqui mais. Agora, o lado 2 aqui, né? R2, quem é meu centroide 2? Daqui até o eixo é 2. E aqui a metade desse lado vale 1, até aqui é 0,5. Então, R2 é 2,5. Que multiplica L2. Quem é meu lado 2? O comprimento é 1. Mais R3 aqui, né? Então, ó, vamos ver, até a base aqui desse triângulo, né, seria 3 metros, só que daqui para aqui tem essa distância, essa cotazinha aqui, né, até a base seria 0,5. Então, eu teria 1, 2, 3,5 mais 3,5 vezes L3, ó, L3 é igual a L1, ó, raiz de esse comprimento, né, o comprimento de um triângulo que tem um dos lados, um dos catetos 6 e o outro cateto 1. Então, raiz de 6 ao quadrado mais 1 ao quadrado. E isso daqui mais R4, ó, que é a distância até aqui, o meio. Então, vamos lá. Aqui eu tenho 1, 2 e meio aqui, né, 2,5. Vezes o comprimento, que é 3. E daí eu faço esse cálculo e descubro aí quem é o valor da área. Então, realizando esse cálculo aí, né, nós teremos aí que a área da superfície desse sólido ele é igual a 253,9 metros quadrados. Então, ó, nós teremos aí a área é igual a 253,9 metros quadrados. E daí a gente encontrou, né,
o volume e a área para um sólido com uma simetria axial por meio do teorema de Papos-Gouldinos, ok?